Olá, boa tarde. Mais um caso envolvendo morte após perseguição policial é registrado aqui em São Paulo. Um universitário de 24 anos foi morto após uma perseguição policial na Zona Leste. O caso aconteceu na madrugada de segunda. Além de PMs, guardas civis metropolitanos de São Caetano participaram da ação. Os agentes alegaram que o jovem atirou, mas a versão foi contestada pela família. A morte foi confirmada hoje de manhã pela Secretaria Estadual de Saúde. Júlio César Alves Espinosa estava internado aqui no Hospital Estadual da Vila Alpina, onde morreu por causa dos ferimentos. O estudante de 24 anos foi baleado na cabeça depois de uma perseguição policial hoje de madrugada. Segundo os policiais militares que se apresentaram na delegacia da Vila Alpina, ele não obedeceu ao sinal de parada quando foi abordado no bairro do Ipiranga. De acordo com o boletim de ocorrência, eles seguiram o universitário até São Caetano do Sul, no ABC Paulista, e atiraram 16 vezes contra o veículo. Os agentes também disseram que revidaram disparos efetuados de dentro do automóvel de Júlio. A família diz que o estudante não tinha nenhuma arma. O meu filho nunca teve revólver, nunca usou revólver. Isso eu garanto, nunca usou revólver, não tem revólver. Essa é a invenção da polícia, essa é a maquiagem que eles fizeram. Os pais do jovem decidiram doar os órgãos do corpo do universitário. Já a Polícia Civil pediu a perícia das armas usadas pelos policiais e também do revólver apreendido pelos agentes envolvidos no caso. O ouvidor das polícias, Júlio César Fernandes Neves, diz que há indícios de execução. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública diz que os PMs envolvidos no caso foram encaminhados para um programa de acompanhamento psicológico e que a Corregedoria da PM acompanha o caso. A Corregedoria da Guarda Civil Metropolitana de São Caetano do Sul diz que está apurando a conduta dos agentes. E esses casos que resultam em mortes após perseguições policiais mostram erros de procedimento por parte dos agentes. É o que dizem os especialistas na área. Os números da ouvidoria da Polícia do Estado de São Paulo são de 2010 até agora e mostram que 191 pessoas, até 16 anos, morreram em confronto com as polícias civil e militar em diversas situações. Essas ocorrências foram acompanhadas pela ouvidoria, que acredita que o número de mortes seja ainda maior. Casos como o do menino Ítalo Ferreira de Jesus Siqueira, de 10 anos, morto no começo de junho por um PM. E também o menino Valdique Gabriel, de 11 anos, morto por um guarda civil metropolitano no último sábado, levantaram uma questão: se esses agentes de segurança estão prontos para trabalhar nas ruas. Para especialistas em segurança pública, o problema vai desde a falta de preparo dos profissionais até a desvalorização do trabalho da categoria. Precisa haver ações sistematizadas que realmente aumentem o preparo do profissional e também um sistema de estímulo e recompensa para que o policial seja recompensado para fazer a coisa certa. Agora vamos falar de política. Conselho de Ética da Câmara dos Deputados instaura processo contra Jair Bolsonaro, do PSC. O Conselho abriu processo para apurar se Bolsonaro quebrou o decoro parlamentar ao reverenciar o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra durante a votação do pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff em abril. Ustra era um dos mais temidos torturadores da ditadura e, inclusive, torturou Dilma. A representação foi apresentada pelo PV ainda em abril, mas só foi analisada agora, pois o processo contra Eduardo Cunha trancava a pauta no Conselho de Ética. Segundo o PV, o ato de Bolsonaro constitui uma verdadeira apologia ao crime de tortura. E é um atentado contra os direitos humanos e um desrespeito àqueles que foram torturados no período da ditadura militar. A eventual punição a Bolsonaro pode ir de uma advertência à cassação do mandato. Em nota, ele alega que a abertura do processo não deve resultar em sanção e que ele estava proferindo apenas uma opinião ao falar de Ustra. E a Polícia Federal deflagrou hoje a Operação Boca Livre, que investiga um grupo que atuava no Ministério da Educação e fraudava a Lei Rouanet.
14 pessoas foram detidas. De acordo com a polícia, o grupo que atuava desde 2001 conseguiu a aprovação de 180 milhões de reais em projetos fraudulentos que incluíram até o pagamento de uma festa de casamento. Para os investigadores, houve falha na fiscalização por parte do Ministério da Cultura. E a CPI da Merenda de São Paulo já tem relator. O deputado Estevão Galvão, do DEM, foi escolhido pelo presidente da CPI como relator, o que mantém nas mãos da base governista a liderança da comissão. A reação veio dos estudantes que lotaram a plateia. Estudantes unidos, devolvem pra caramba! Estudantes unidos, devolvem pra caramba! O presidente é do PSDB, Marcos Zerbini, e o vice, Adilson Rossi, do PSB, partidos da base do governo Alckmin. Dos 9 membros da comissão, a oposição só conseguiu indicar um representante, que queria ser o relator por acordo partidário. Uma demonstração de como será a intenção desses membros da CPI, impedir que a investigação se aprofunde e que possa apurar tudo aquilo que envolve a Secretaria Estadual de Educação, que envolve o governo Alckmin. Os deputados aprovaram o pedido de informações à polícia e ao Ministério Público sobre os autos do processo da Operação Alba Branca. Segundo o presidente da comissão, só depois que os documentos chegarem é que os envolvidos começam a ser convocados para depor. Um roteiro que foi criticado pela oposição, que alega que os fatos já são públicos, inclusive o teor das delações que envolvem o pagamento de propina a políticos e funcionários públicos. Não estamos dizendo que vamos esperar chegar tudo para começar a investigar, mas eu preciso partir de alguma coisa. Esse ano tem um período eleitoral, vai atrasar e aí não se apura mais nada. A fraude na compra da merenda escolar envolve contratos que somam quase 39 milhões de reais. E o tempo está bem típico de inverno, tardes ensolaradas, mas com temperaturas amenas. E como é comum nessa época do ano, temos uma grande amplitude térmica, que é a diferença entre a temperatura mínima e a máxima. Essa tarde fez 24 graus, mas ao longo da madrugada pode fazer apenas 12 graus. Vamos ver como fica o tempo nessa quarta-feira? Quase nada muda. O tempo amanhã vai continuar bem parecido com o de hoje em todo o estado de São Paulo. A forte massa de ar seco que predomina garante mais um dia ensolarado em todas as regiões paulistas. Ainda faz friozinho à noite e de manhãzinha, mas à tarde esquenta bem. Chega a fazer até 28 graus em Votuporanga e também em Presidente Bernardes. Na cidade de Bauru, mais ao centro do estado, teremos máxima em torno dos 27 graus. E na faixa leste, o dia ainda começa com nevoeiro, mas que vai se dissipando ao longo da manhã, conforme vai esquentando. A máxima vai aos 26 graus em Caraguatatuba. Para a Grande São Paulo, nada muda. Teremos noites frias e tardes mais quentinhas. A quarta-feira será bem parecida com o dia de hoje, mínima de 12 graus de manhã e à tarde máxima em torno dos 24 graus. Na quinta-feira, mínima de 13 e máxima também de 24. Já na sexta-feira, teremos uma tarde ainda mais quente, com máxima prevista na casa dos 25 graus e nenhuma gota de chuva. Vamos agora a um rápido intervalo e voltamos já. A Joana e o João aprenderam que valorizar a água e somar esforços é a melhor maneira de cuidar bem. Porque a verdade é que a água não nasce em torneiras. Ela percorre um longo caminho desde que é coletada e tratada até chegar à sua casa própria para o consumo. Para fazer isso, a Sabesp investe o valor da conta que você paga em obras e serviços para atender mais e melhor a população. Todos contra o desperdício. Bom para você, bom para São Paulo. Sabesp, Governo do Estado de São Paulo. Um ataque suicida matou pelo menos 10 pessoas no aeroporto de Istambul. De acordo com as autoridades, há dezenas de feridos. 2 homens teriam atirado com fuzis e depois teriam se explodido. De acordo com a agência de notícias Reuters, o aeroporto foi fechado para pousos ou decolagens. A Turquia vem sendo alvo de vários atentados, muitos reivindicados pelos terroristas do Estado Islâmico.
E o Gazeta News de hoje fica por aqui. Mais notícias você vê logo mais no Jornal da Gazeta, 7 da noite, e também no Jornal da Gazeta, edição das 10. Fique agora com o Gazeta Esportiva. Obrigada pela sua companhia e até amanhã.